Luciano esconde o rosto de um assassino por trás do sorriso de um homem apaixonado. E Daniela, cega pelo amor, não imagina que dorme ao lado do verdadeiro matador de Odete Reutemann. Quando Aldeide descobre os documentos que ligam o passado à tragédia, o castelo de mentiras começa a ruir. O delegado Mauro entra em ação e a verdade explode diante de todos, transformando o amor em vergonha e vingança em prisão. Até onde alguém é capaz de ir para corrigir uma injustiça sem se tornar pior que o inimigo? Descubra agora. Os primeiros dias de casados parecem perfeitos. Luciano é atenção, carinho, promessa de futuro. Daniela sorri, confia, acredita que o amor venceu. Mas por dentro, ele trava uma guerra que não dá trégua. Você está diferente, ela percebe. Cansaço. Muita coisa ao mesmo tempo. Ele escapa. Se for trabalho, eu entendo. Se for outra coisa, me conta. Eu te amo, Dani, e isso é verdade. Ele diz verdade e engole o resto. Porque a verdade que mora nele queima. Filho de Nice, criado com a memória de um pai morto e com o nome de Odete Reutemann latejando como ferida, Luciano aprendeu cedo que algumas dores viram propósito. O pai, bêbado, não voltou para casa. O mesmo acidente que condenou Leonardo à cadeira de rodas roubou a vida que ele mais amava. Naquele dia, ele prometeu a si mesmo que justiça não seria palavra, seria ação. Agora, casado, Luciano tenta caber na vida que diz querer. Mas o passado não aceita meias medidas. Ele lembra da entrada na TCA, da estratégia calculada, das alianças frias, do plano que cresceu em silêncio enquanto a cidade dormia. Cada gesto gentil com Daniela convive com um segredo que ele não consegue mais carregar sem rachaduras. Você confia em mim? Pergunta, testando fronteiras. Confio, mas confiança precisa de luz. Ela responde, firme. Eu vou te contar. A frase sai, mas para no ar. Só, ainda não. Ainda não é o quê, Luciano? É tempo. Me dá tempo. Ele sai do cômodo, respira curto, tenta reorganizar a própria história. Vingança não devolve pai. Vingança só organiza a dor. Ele sabe. E mesmo assim, não sabe parar. Uma lição cutuca por dentro. Amor sem verdade apodrece, culpa sem perdão apedreja. Ele não está pronto para colher nenhuma das duas. O celular acende com um aviso discreto. Um nome aparece. Aldeide. Mensagem curta. Precisamos falar. É sério. A calma se desfaz sem barulho. O jogo começa a mexer as peças por conta própria. O encontro não é cordial. É necessário. Aldeide coloca a pasta sobre a mesa e fala sem rodeios. Achei os documentos que Anice guardou. Registros do dia do acidente. Anotações sobre Odete. Testemunhos. Luciano trava. Que documentos? Os que contam o que ninguém teve coragem de dizer. Seu pai estava bêbado, sim. Mas foi atropelado por Odete segundos antes do carro dela capotar. E foi aí que Leonardo ficou como está. Você sabe disso. E foi por isso que você entrou na TCA. Não por carreira, por vingança. Ele respira curto, não confirma, não nega. O silêncio admite por ele. Você se aproximou dessa família para destruir todos, não foi? Ela insiste. Luciano olha para o chão, depois encara. Eu quis justiça. Justiça não nasce de mentira. Aldeide devolve. Ou você conta a verdade para Daniela, ou eu conto para a polícia. Hoje. A ameaça não é teatro, é prazo. Me dá tempo. Tempo é o que as vítimas não tiveram. A decisão é sua. Luciano tenta uma saída. Posso explicar. Odete arruinou a minha vida. E você decidiu arruinar mais quantas? O amor da Daniela não é escudo. O passado te trouxe até aqui. Agora, ele vai te cobrar. Há um ensinamento que rasga o ar. Mentira adia dor, não cura ferida. Aldeide recolhe os papéis, deixa uma cópia e encerra. Você tem até o fim do dia. Depois disso, Mauro vai saber de tudo. A porta se fecha. No telefone, uma notificação acende. Ligação perdida. Daniela. O relógio corre. A verdade também. A verdade, quando dita, não liberta de imediato. Primeiro, ela destrói.
Luciano encara Daniela no meio da sala, a voz trêmula, o olhar perdido entre culpa e desespero. Eu não sou quem você pensa que eu sou, diz enfim. Ela o encara confusa. O que está querendo dizer? Eu entrei na TCA para me vingar de Odette Reutemann. O chão foge dos pés dela. Vingança? De que, Luciano? Ela matou meu pai! Explode. Foi culpa dela o acidente que acabou com tudo. Com ele, com o meu futuro, com a minha vida. O silêncio corta o ar como lâmina. Daniela dá um passo atrás. A imagem do homem que amava se quebra diante dela. E o nosso casamento? Foi parte do seu plano também? Não, eu te amo de verdade, tenta explicar, mas as palavras soam vazias, pequenas diante da ferida aberta. Do lado de fora, o delegado Mauro já recebeu a denúncia de Aldeide. Sem alarde, ele dá início a uma investigação discreta, observando, cruzando dados, coletando provas. Luciano não sabe, mas cada movimento seu já está sendo monitorado. À noite, ele empacota documentos, liga para um contato misterioso e tenta disfarçar. Dani, pensei em fazermos uma viagem, só nós dois. Uma lua de mel de verdade, longe de tudo isso. Ela tenta sorrir, mas algo na voz dele soa falso. Pra onde? Pra fora do país. Vai ser rápido. A gente precisa respirar. Ele diz, respirar. Mas o que quer é fugir. Enquanto isso, Mauro comenta com um investigador. Ele vai tentar sair do país. Quero que o sigam. A verdade corre mais rápido do que ele imagina. E enquanto Luciano se convence de que pode enganar o destino mais uma vez, o destino já marcou hora e lugar para cobrá-lo. Fila de embarque. Luciano mantém a voz baixa, respostas curtas, tudo calculado. Vai ser rápido, Dani. Chegamos, descansamos, recomeçamos. Eu preciso acreditar em você, ela diz, tentando segurar o que ainda resta do casamento. O chamado para o voo ecoa. Quando os dois avançam, uma voz rasga o saguão. Parem esse homem! Todos se voltam. Aldeide surge ao lado do delegado Mauro, firme, sem hesitação. A tensão cresce num segundo. Esse homem é o verdadeiro assassino de Odette Reutemann. Ela afirma, encarando Luciano. Ele matou por vingança. O pai dele morreu por causa do acidente provocado por Odette, e foi a partir disso que ele entrou na TCA para desmontar essa família por dentro. O mundo de Daniela desaba. É verdade? A voz quase não sai. Olha para mim e diz que é mentira. Luciano tenta sustentar o disfarce. Estão inventando. É uma perseguição. Mauro o corta, sem elevar o tom. Temos documentos de Nice, registros da época do acidente, mensagens, rota de deslocamento no dia do crime e o cruzamento com seus contatos. As peças se encaixam. Daniela dá um passo atrás, como se a palavra marido tivesse perdido o significado. Você jurou que me amava. Eu te amo, Dani, mas eu precisava fazer justiça. Isso não é justiça, é sangue. Ela responde firme, chorando. O murmúrio cresce. Passageiros param, funcionários observam, celulares gravam. Mauro mantém o foco. Luciano Paiva, você tem algo a dizer? Ele olha para as saídas, mede distâncias, pesando fuga e confissão no mesmo segundo. A máscara já não segura. O passado cobra, o presente encurrala, o futuro encurta. Aldeide dá o último empurrão. Acabou, Luciano. A verdade chegou antes do seu avião. O delegado faz um sinal. Agentes se aproximam. Daniela fecha os olhos, como quem fecha uma porta por dentro. O instante se alonga, e a próxima palavra vai decidir tudo. O clima no aeroporto muda num segundo. O delegado Mauro dá um passo à frente e, com voz firme, anuncia. Luciano Paiva, filho de Nice, está preso pelo assassinato de Odette Reutemann. O som das algemas ecoa, e o silêncio toma conta do saguão. Daniela cai de joelhos, incapaz de compreender que o homem com quem dividiu o altar é, na verdade, o assassino mais procurado do país. Diz que não é verdade, Luciano. Ela suplica entre soluços, mas ele não consegue sustentar o olhar. Eu fiz isso por justiça. Ela destruiu a vida do meu pai. O delegado o encara de frente.
Justiça não nasce do ódio, nasce da verdade. E a sua acabou de ser revelada. Ao fundo, Consuelo abraça Jarbas em choque. A multidão observa em silêncio, alguns com compaixão, outros com indignação. Aldeide, firme, assiste de longe, sem prazer, mas com a consciência tranquila de quem fez o certo. Luciano tenta resistir, mas Mauro é implacável. Você jurou amor, mas o que moveu suas mãos foi vingança. E a vingança sempre destrói quem a alimenta. Daniela chora sem forças, repetindo para si mesma: eu amava um assassino. Eu amava uma mentira. Enquanto é levado pelos policiais, Luciano murmura baixinho: eu só quis fazer justiça, pai. O delegado conclui com uma frase que ecoa como uma lição de vida. A vingança pode até nascer do amor, mas sempre termina na destruição. As câmeras se apagam, o caso parece encerrado, mas algo ainda paira no ar. Será mesmo que toda a verdade veio à tona?